Fala galera, tudo bom? As eleições estão chegando e ainda tem muita gente que não sabe em quem votar, sobretudo para deputado. São muitas questões, são muitas dúvidas a respeito dos candidatos, do que eles pensam, do que pretendem fazer caso sejam eleitos. E foi justamente por isso que a minha equipe separou alguns comentários, algumas perguntas nas redes sociais, para que através dessas respostas vocês possam me conhecer um pouco melhor. E aí, vamos lá? Josilene Costa Souza perguntou: gostaria de saber se você vai lutar pelo benefício para o autista independentemente da renda familiar. Josilene, o autismo terminou sendo uma causa que eu abracei para a minha vida, não só para a política, né? Ou seja, independentemente de eu estar cumprindo o mandato ou não, o autismo vai estar comigo sempre, porque eu ainda, na verdade, quando eu comecei a procurar entender um pouco mais sobre o autismo, eu ainda não fazia nem parte da política, eu não tinha mandato. Na Assembleia Legislativa, a gente já tem algumas leis, como por exemplo a Lei 11.090 de 2018, que concede, ou pelo menos que assegura o atendimento prioritário à pessoa autista e aos acompanhantes da pessoa autista em estabelecimentos públicos e privados. E também tem a Lei 10.555 aqui da Paraíba, que é da autoria da gente, que proíbe a cobrança de qualquer valor adicional na mensalidade ou na matrícula dos alunos com deficiência. E isso é só para mostrar que a gente tem uma preocupação sim, não só com o autismo específico, mas com todas as cadeias que envolvem a pessoa com deficiência, desde saúde, educação. E especificamente sobre o autismo, eu tenho um desejo, faz parte do meu projeto de vida, de ajudar a transformar a Paraíba num centro de referência regional para o autismo. Em relação aos benefícios sociais para as pessoas com deficiência e também para os autistas, então, para deixar bem claro, eu sou favorável sim a essa discussão e estando no Congresso Nacional, vou ser favorável e vou defender o benefício social para a pessoa autista. Eu acho que esse aqui é um perfil daquele de casal, Juviniano e Nilda Maia. Juviniano disse, ou eles disseram, né? O problema não é a política em si, mas os candidatos que só querem o poder e trabalhar nada. É verdade. A gente sabe que, infelizmente, essa é uma realidade na política do país e isso é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O culpado é o político que compra ou o eleitor que vende. E isso tudo termina sendo uma decorrência de um sistema eleitoral corrupto, porque o político que gasta uma fortuna para se eleger, quando for eleito, ele não tem nenhum tipo de compromisso com aquela pessoa a quem ele comprou o voto, né? E aí, por isso, quando chega no poder, é nada de trabalho, nada de defender o interesse das pessoas e passam só a defender seus interesses pessoais. Justamente por isso que no primeiro dia de campanha eu fiz questão de deixar claro que a nossa campanha não compra voto, não compra apoio e não vai ceder a nenhum tipo de jeitinho para conquistar voto ou para conquistar apoio. Terceira pergunta, Alzenira Lemos. Oi Bruno, ajude a nossa classe dos técnicos administrativos do Estado. Somos perseguidos por esse atual governo. Estamos em busca de candidatos que apoiem nossa causa. Seria possível você receber nosso sindicato? Alzenira, agora tem 2 ou 3 semanas que o pau cantou lá na Assembleia, quando a gente estava votando um requerimento de um colega deputado estadual para realizar uma audiência pública na casa e discutir o tema dos técnicos administrativos, que, para quem não sabe, hoje recebem menos que um salário mínimo do governo do estado. Desde fevereiro, a gente vinha insistindo, tentando votar o requerimento para a realização dessa audiência pública. Infelizmente, depois desses 6 meses tentando, quando esse requerimento foi votado, ele foi derrotado pela base do governo do estado, pelos deputados que são ligados ao governo do estado lá na Assembleia. Isso terminou gerando um conflito muito grande lá no plenário. Meu gabinete, assim como teve nesses últimos 4 anos, ele está de portas abertas independentemente de período eleitoral. Independentemente de ser ou não o candidato ou um dos candidatos abraçados pela categoria e pelo sindicato. Meu gabinete está de portas abertas porque isso, antes de tudo, é dignidade da pessoa humana. José Pedro Borborema e Dona Lila Caissara, os dois falaram sobre um mesmo assunto. José Pedro diz, esse ano resolvi votar em candidatos cristãos, você me representa.
Dona Lila disse: permaneça firme nos caminhos do Senhor. A Paraíba e o Brasil precisam de um avivamento. Não deixe que a política podre te corrompa, e não irá corromper, isso é certeza. É preciso que a gente fale sobre os valores de um cristão na política e sobre o papel que um cristão cumpre na política, porque o que a gente vê, na verdade, é uma separação, é um dualismo na vida, né? Ao longo desses últimos 2 séculos, dos séculos da democratização, houve uma separação da vida entre a vida sagrada e a vida secular, entre o que é santo e o que é, entre aspas, profano. Terminou gerando essa separação do ambiente da política, do ambiente da economia, do ambiente acadêmico, né, sob o argumento de que política não é coisa de gente de bem, de que política não é coisa de cristão. Então, essa separação terminou fazendo com que esses espaços fossem ocupados por pessoas que, via de regra, não têm os mesmos valores, não têm os mesmos princípios sólidos e firmes que nós temos. Mas eu digo isso para deixar bem claro que ninguém aqui, nem eu e nem ninguém que acredito que fala nesse sentido, defende uma teocracia, defende uma teonomia, né? O governo passará a se confundir com religião, até porque o Estado brasileiro é laico. Ele não pode adotar uma religião oficial, ele não pode adotar uma igreja estatal, passar a se utilizar de uma igreja estatal. O Estado laico significa justamente isso, haver a separação do Estado e da igreja, mas não há separação de valores, né? Então, muito embora não seja uma teocracia, a gente precisa de governantes que tenham valores e princípios morais sólidos, valores e princípios morais que não venham a atentar contra aquilo que a gente acredita que é fundamental, não só para a manutenção, mas para o desenvolvimento da sociedade. No meu caso, os meus valores cristãos, os meus princípios cristãos são a base sólida, são aquilo que é o fundamento não só da minha vida pública, mas da minha vida pessoal. Quem me conhece na intimidade sabe disso, que eu procuro trazer para a minha vida política aquilo que eu vivo na minha vida pessoal com muito, muito temor a Deus. José Nóbrega perguntou qual o shampoo que você usa. E o detalhe, já são 3 publicações que ele faz a mesma pergunta, né? A gente já falou bonito, já falou sobre autismo, já falou sobre o papel do cristão na política, mas agora vamos falar sobre o que interessa. Bicho, eu não sei qual é o shampoo. Não sei, foi algum aí que compraram, veio na feira e tá aqui em casa. Se você quiser, o máximo que eu posso fazer é ir no banheiro e trazer aqui para lhe mostrar. Carlos Gerard Alexandre disse: nenhum da sua família terá meu voto. Carlos, eu concordo muito com a visão de que a gente precisa ter alternância, de que a gente precisa mudar rostos e práticas na política e que isso também implica pelo revezamento do poder, mas nesse ponto especificamente eu gosto de tratar, e antes de pedir para que as pessoas me julguem por qualquer aspecto, e eu costumo dizer que quem quiser me julgar tem muitos rótulos, diferentes rótulos para poder fazer isso. Você tem rótulo familiar, porque eu tenho um sobrenome famoso na política do Estado. Você tinha rótulo partidário até um dia desse, quando eu fazia parte do PSDB. Você tem rótulo religioso, porque eu sou parte de uma minoria, né? Eu sou cristão protestante, ou seja, cristão evangélico. Mas eu peço para que as pessoas que estão vivendo o processo eleitoral e analisando a vida dos candidatos não analisem só os rótulos. É importante sim, mas é importante mais ainda a gente analisar a essência. Eu digo isso porque eu não tenho e nunca tive a pretensão de roubar os louros de ninguém para mim. Eu reconheço demais o papel daqueles que me antecederam. Inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que sou neto de Ivandro e que meu avô foi deputado na década de 90, foi senador no final da década de 70, início da década de 80, e que foi um grande senador honesto, o único homem vivo, inclusive, homenageado com a ala do Congresso Nacional em nome dele. Existe lá um espaço que homenageia ele. Mas isso não quer dizer que eu sou o meu avô. Isso não quer dizer que eu tenho os acertos que meu avô teve. E isso não quer dizer que eu tenho os erros também de quem veio antes de mim. Acho pouco justo eu terminar sendo rotulado
por uma impressão que você ou que qualquer pessoa tem. Então, antes de você me julgar ou julgar qualquer outra pessoa pelos rótulos que elas têm, eu quero lhe fazer um convite para que você possa olhar não apenas o que as pessoas dizem, não apenas aquilo que elas aparentam ser, mas aquilo que de fato elas são e aquilo que elas vêm fazendo. Porque, infelizmente, na política, muitas vezes, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. E são duas coisas que eu procuro manter na minha vida: a minha consciência e a minha coerência. Pedrinho Oliveira disse: meus avós usavam um boné do nosso grande Evandro Cunha Lima para irem votar. Sempre me falavam do grande homem que ele é e o quanto ele trabalhou por Campina e pela Paraíba. Pedrinho talvez seja uma exceção. A geração da gente, a geração que usa as redes sociais, ou pelo menos a maior parte dos que usam as redes sociais, tem de 35 anos a menos, né? Então é uma geração que muito provavelmente pouco ouviu falar a respeito de Evandro Cunha Lima, e quando viu talvez foi em relação ao Parque de Vaquejada daqui de Campina Grande. De toda forma, eu acho válido citar isso, porque apesar de muitos da nossa idade não conhecerem, mas se dedicarem 5 minutos do seu tempo para falar com seus pais, com seus avós, vão ouvir falar a respeito de um homem que é considerado a reserva moral desse estado. E eu não estou falando de política, não. É alguém que consegue ter boa relação com as pessoas que estão na política e com as que estão fora, com todos os partidos, porque ele sempre teve uma conduta, ele sempre teve e tem uma conduta muito retilínea na vida dele, e eu tenho uma responsabilidade muito grande de poder dizer que sou neto dele. Mas aproveitando a pergunta de Pedrinho, eu quero também tirar uma outra grande dúvida que as pessoas têm em relação a mim, em relação ao meu parentesco. Inclusive, se você for no Google, né, e você for checar as perguntas mais frequentes são vinculadas ao meu nome, uma dessas perguntas é: Bruno é filho de quem? Muita gente pensa que eu sou filho de Cássio, mas eu não sou filho de Cássio. Cássio é filho do irmão do meu avô, né? No caso, Cássio é meu primo segundo. Temos uma excelente relação, mas Cássio não é meu pai. Eu sou neto de Evandro, eu sou aqui filho de Aneliese, de Ricardo Branco, que é pernambucano. Eu sou filho de Campina, nascido, criado, residente domiciliado, estudei, moro, vivo aqui na cidade e tenho muitos dos meus amigos aqui, como também eu tenho hoje uma vida inteira lá em João Pessoa. Edivaldo dos Santos comentou: é possível melhorar esse país, por isso vou votar 7777, um congresso novo de verdade. Edivaldo, é possível mudar sim, e mais do que possível, é urgente, é preciso mudar. Do jeito que está, realmente não dá para ficar. Eu conheço porque estou do lado de cá do balcão e sei que é preciso sim mudar muita coisa, é preciso sim mudar muitas práticas, muitos rostos, e mais do que isso, é preciso mudar a mentalidade da gente que convive, né, como cidadão nesse processo inteiro. Né? Se a gente se rende à política do cara que bate na porta da gente querendo oferecer um trocado em troca do nosso voto, a gente vai precisar entender que voto não tem preço, o voto tem consequência. E, infelizmente, as consequências para quem vende o voto são as piores possíveis. Porque essa turma que gasta aí vai gastar uma fortuna para se eleger, quando sentar na cadeira, vai querer, no mínimo, pegar esse dinheiro de volta e só vai ter um lugar para pegar, como fizeram agora com o fundo eleitoral, retirando 2 bilhões de reais dos cofres públicos para pagar a campanha.